Às 19h42 do dia 23 de outubro de 2025, no coração da Rússia, em Stерлitamak, um drone de visão em primeira pessoa, TFL-1, entra em seu mergulho terminal. O alvo está agora a apenas 500 pés de distância. Em 8 segundos, 8 libras de explosivo moldado colidirão com a maior linha de produção de nitrocelulose da Rússia. Mas isso foi apenas o tiro inicial. Com toda a base agora em alerta máximo, será que os operadores russos detectariam e impediriam o segundo drone mais crítico antes que ele pudesse desferir o golpe final? A resposta foi decidida 72 horas antes, enquanto os satélites russos que custam bilhões de dólares escaneavam os céus. O plano da Ucrânia começou em terra escondido dentro de um caminhão aparentemente comum. Tudo começou com um contrato publicado na Dark Web, contratando um motorista russo local para um trabalho rotineiro transportar uma cabana de madeira pré-fabricada por 800 milhas através do país. O motorista não tinha ideia de que sua carga era uma plataforma de lançamento móvel. Dentro da carcaça de madeira, um agente infiltrado ucraniano montava um drone Mangoal e sua carga de drones de ataque TFL-1. O gênio não estava apenas no método de entrega. Era a tecnologia avançada de camuflagem do drone. O TFL-1 usava LEDs embutidos para emitir uma assinatura térmica que imitava a de um pardal calibrada para ser apenas 2 graus mais quente que o ar ao redor. Para um operador de radar russo olhando para uma tela, ele não seria registrado como uma ameaça, mas como uma fauna insignificante. As apostas eram enormes. O objetivo era incinerar uma fábrica de 500 milhões de dólares e interromper instantaneamente 30% da produção de explosivos da Rússia para a frente de Donbas. Isso exigia passar por uma densa rede de sistemas de defesa sobrepostos. O escudo principal era o Tor M2, uma arma formidável com uma bolha de engajamento de 10 milhas projetada especificamente para eliminar alvos voando baixo. Apoiando-o estava o radar Nebo-M que escaneava alvos com uma seção transversal de radar baixa exatamente o perfil do TFL-1. E envolvendo toda a área estava o Kasuga-4, um poderoso sistema de guerra eletrônica capaz de interferir nos links de controle GPS e nos sistemas de radar. Para romper essa muralha de aço e silício, o plano da Ucrânia precisava ser perfeito. 3 dias antes, em 20 de outubro, o plano entrou em ação. Um caminhão Kamaz discreto entrou na rodovia M5. Sua carga listava peças de uma cabana pré-fabricada. Dentro daquele container chacoalhante, o cenário era tudo menos rotineiro. Sob a luz fraca de uma lâmpada alimentada por bateria, um único agente ucraniano trabalhava silenciosamente, montando o drone Mangoal peça por peça. O container era forrado com isolamento térmico militar projetado para mascarar o calor corporal do agente e o leve calor dos eletrônicos contra qualquer varredura na estrada. Um spoofer de GPS transmitia um sinal falso, fazendo com que o manifesto do caminhão parecesse perfeitamente legítimo. Sua rota estava registrada e contabilizada no sistema oficial. Por 800 milhas extenuantes, o caminhão se misturou a milhares de outros. Um fantasma se movendo pela própria rede logística do inimigo. A 50 milhas da planta Avangard, ele parou em uma extensão desolada de terras agrícolas. Ao anoitecer, uma seção do teto do container deslizou silenciosamente. O Goon-M, agora totalmente armado, acendeu verticalmente no crepúsculo seus motores elétricos quase silenciosos. Ele estabilizou a apenas 80 pés, seguindo os contornos da bacia do rio Ural, para ficar abaixo do teto de detecção dos sistemas russos de longo alcance S-400. O pacote foi entregue. Agora, o Goon-M precisava navegar por 50 milhas de espaço aéreo hostil. A questão era, poderia ele alcançar o ponto de liberação do drone antes que as defesas de curto alcance, mais sensíveis ao redor da planta, soubessem que ele estava lá. Às 19h31, dentro de um veículo de comando Tor M2, a varredura rotineira de um operador foi interrompida. Um sinal fraco e intermitente apareceu movendo-se ao longo do rio. Era lento demais para um míssil, grande demais para um pássaro e voava baixo demais para qualquer aeronave convencional. O algoritmo do sistema o classificou como biológico não categorizado,
Mas os instintos do operador gritavam o contrário. Um comandante a bordo, irritado com o alerta, deu uma ordem desdenhosa. Dispare um único míssil. Vamos ver se ele recua. Um míssil 9M-1317 disparou de seus trilhos. O Golem não estava voando às cegas. Seu sistema LAR a bordo detectou instantaneamente o lançamento mapeando a trajetória do míssil. O drone-mãe desceu mais 20 pés, quase roçando a superfície da água. O míssil fixou-se na altitude anterior do drone, passou por cima e detonou inutilmente contra uma encosta distante. Na tela russa, tudo ficou vermelho. O contato foi reclassificado ameaça hostil nível 1. O pânico substituiu o tédio. A voz do comandante falhou nas comunicações. Ative o Kazuka 4 com potência total de interferência. Coloque os Spetsnaz no terreno agora. Uma parede esmagadora de ruído eletrônico inundou as ondas de rádio. Uma tentativa de força bruta para cortar a conexão do drone com qualquer operador. Momentos depois, 200 operadores Spetsnaz se mobilizaram estabelecendo um perímetro de lockdown de 5 milhas ao redor da fábrica. O elemento surpresa se foi. O Gol-M agora voava diretamente para um furacão eletrônico e um anel de fechamento dos soldados mais de elite da Rússia. Sua missão não era atacar, mas implantar sua carga mortal. A questão era: a armadilha havia sido acionada cedo demais. Às 19h34, voando contra o campo de interferência do Kazuka 4, o Gol-M era agora um animal encurralado. Mas seu propósito era dar à luz à luta. Com um silvo hidráulico limpo, as portas inferiores do drone-mãe se abriram, liberando os dois drones TFL-1 no caos eletrônico. Para os russos, esse deveria ter sido o golpe fatal. A bolha de guerra eletrônica do Kazuka foi projetada para cortar links de comando e embaralhar o GPS, transformando qualquer drone em um tijolo inútil. E pelos primeiros 90 segundos funcionou. Os links GPS do TFL-1 piscaram e morreram. Exceto que eles não estavam mais ouvindo comandos, eles estavam pensando. Seus sistemas mudaram automaticamente para o protocolo AI Phantom. Os pequenos LEDs embutidos em suas estruturas começaram a brilhar, gerando aquela assinatura térmica pré-calculada a apenas 2 mais quente que um pardal real. Simultaneamente, seus computadores de voo rodando uma rede neural treinada com milhares de horas de dados de voo de aves do arquivo do Museu Pava, assumiram o controle. Os drones começaram a executar mudanças sutis de direção de 4 EAD por segundo, imitando perfeitamente o caminho de voo errático de um pássaro navegando contra o vento. Esse foi o contra-ataque intelectual. O filtro Doppler sofisticado do Thor M2, projetado para ignorar o ruído do solo, e a fauna viu esses ajustes mínimos e imediatamente descartou os drones como biológicos não ameaçadores. Na tela de radar russa, os dois contatos simplesmente desapareceram no ruído de fundo. Os operadores agora olhavam para uma tela vazia completamente cegos. Um deles murmurou em descrença: eles estão voando como se estivessem na Matrix. Eles haviam contornado a primeira camada de defesa com pura engenhosidade. No entanto, esse ato de desafio digital desencadeou uma resposta muito mais perigosa. Percebendo que seu radar terrestre havia sido enganado, o comando russo jogou sua carta na manga. Um A-50 Tawaxiel, patrulhando a 30 mil pés, foi redirecionado para escanear a área. Seus poderosos sistemas de imagem térmica de visão inferior não se importam com trajetórias de voo. Eles procuram apenas uma coisa: calor. Às 19h36, no momento em que o A-50 WAX foi redirecionado, o destino do drone estava selado. De 30 mil pés, o campo de batalha parecia diferente. Os sensores térmicos poderosos do AWACS não se importavam com padrões de voo ou deslocamentos Doppler. Eles viam o mundo em calor. Um analista a bordo da aeronave imediatamente sinalizou duas assinaturas. Elas eram pequenas, mas sua emissão térmica, por mais fraca que fosse, era inegavelmente artificial. O AWACS tornou-se os olhos do Thor M2. Com um link de dados direto fornecendo informações de segmentação, o operador da bateria terrestre não precisava de seu próprio bloqueio de radar. Ele só precisava puxar o gatilho.
Um SAM 9317 acendeu perfurando um buraco no céu noturno, correndo em direção ao drone líder. O receptor de ameaças do TFL-1 gritou. Com menos de um segundo para reagir, ele executou sua manobra final pré-programada, um mergulho suicida. Ele caiu para apenas 50 pés, com o chão se aproximando rapidamente agora, a meros 500 pés das paredes da fábrica. Mas ele havia mergulhado de uma armadilha diretamente para outra. Abaixo, os 200 operadores Spetsnaz não estavam esperando. Eles haviam implantado sua contramedida brutal de baixa tecnologia, carretéis, motorizados de arames de disparo, esticados entre árvores e postes, criando uma teia giratória de aço projetada para prender e destruir qualquer objeto voando baixo. A missão havia atingido seu ponto de ruptura absoluto. Um drone de milhões de dólares estava preso entre um míssil supersônico vindo de cima e uma teia de aço abaixo. Se ele não conseguisse alcançar seu alvo, a equipe terrestre Azov, escondida a 3 milhas de distância, seria forçada a atacar a planta fortemente fortificada a pé. Toda a operação se transformaria de um ataque cirúrgico em uma luta sangrenta e desesperada. Às 19h38, com o SAM se aproximando a 186 me pegara, o TFL-1 jogou sua carta final. Era a razão pela qual esse drone específico foi escolhido, uma característica reservada para esse exato cenário de pior caso. O sistema do drone mudou de navegação para caça pura. Sua IA abandonou toda a orientação externa e ativou seu protocolo de localização visual. O drone não estava mais voando em direção a um conjunto de coordenadas. Sua câmera óptica agora escaneava a fachada do prédio, cruzando a imagem com um modelo 3D armazenado em sua memória, procurando um alvo específico à entrada de ventilação principal da baía de cura de nitrocelulose. Enquanto o SAM gritava o lar voltado para a frente do drone, pintava o míssil calculando seu caminho de interceptação em microsegundos. A IA não desviou. Ela superou o míssil. Com um movimento lateral brusco de 3 pontos, o TFL-1 deixou o míssil passar. O fusível de proximidade do SAM, esperando um alvo muito maior, falhou em detonar, ao passar rasgando, eventualmente, se autodestruindo no céu vazio. Simultaneamente, a IA resolveu o problema do arame de disparo. Seu alvo não estava ao nível do solo. O duto de ventilação estava a 40 pés acima da parede principal, bem acima da teia de aço primitiva dos Spetsnaz, sem cabo de fibra óptica, para rastrear de volta ele sua fonte. O drone era um verdadeiro fantasma. Seus operadores eram indetectáveis. O drone Mangual, com seu trabalho concluído, já estava fazendo uma curva brusca voltando para território amigo. Enquanto o primeiro drone se alinhava para sua corrida final de 10 segundos, o segundo TFL-1, circulando a 1 milha de distância, recebeu um comando automatizado simples: espere pelo flash. Sua missão era usar a fumaça e o fogo do primeiro impacto como um farol impossível de interferir para sua própria corrida de ataque. E a 3 milhas de distância, o comandante da equipe terrestre Azov assistia a um feed de vídeo silencioso de um microdrone. Ele ligou sua arma secreta, um veículo terrestre não tripulado armado com cargas termobáricas. Eles não eram uma equipe de resgate. Eram um eco prontos para avançar e explorar o caos. No momento em que as defesas da fábrica fossem destruídas, o jogo de xadrez estava terminado. Tudo o que restava era derrubar o rei. Às 19h39, o TFL-1 acelerou sua câmera fixa na assinatura geométrica do duto de ventilação. Nos últimos 3 segundos, o drone era um borrão de movimento. A carga moldada de 8 libras atravessou a grade de aço da entrada principal de nitrocelulose, penetrando 10 pés no duto, antes que o verdadeiro espetáculo começasse. A explosão enviou ondas de choque pela fábrica, uma explosão ardente que iluminou o céu noturno como fogos de artifício de Halloween 2 semanas antes. Mas o verdadeiro gênio não foi o impacto, foi a física da detonação em si. Esta foi a anatomia de um golpe perfeito. Primeiro, o fusível. Ele foi programado com um atraso preciso de 0,8 segundo. Por quê? Porque uma explosão instantânea teria gastado a maior parte de sua energia no exterior do prédio.
Esse atraso permitiu que o drone penetrasse profundamente na instalação antes de detonar. O objetivo não era apenas fazer um buraco, era prender a onda de explosão onde ela causaria o maior dano, segundo a liberação de energia. O que aconteceu a seguir foi o equivalente a detonar 50 libras de TNT dentro de um tubo selado. Sem escapatória, a onda de pressão de 500 psi colidiu contra as paredes de concreto reforçado, ricocheteando e amplificando sua própria força destrutiva. Transformou toda a baía de cura em uma panela de pressão, como trancar o Hulk dentro de um micro-ondas. Essa pressão não apenas destruiu equipamentos, ela despedaçou o esqueleto do prédio. Colunas de suporte de concreto, projetadas para suportar carga vertical, estalaram como palitos de dente quando atingidas pela onda de choque horizontal. O telhado principal cedeu, desabando sobre o chão abaixo e esmagando toda a linha de produção. Em segundos, a baía de nitrocelulose foi reduzida a uma pilha fumegante de vergalhões retorcidos e concreto despedaçado. Finalmente, os efeitos secundários. A explosão também vaporizou os principais condutores elétricos da planta. As luzes não apenas se apagaram. Toda a rede sofreu uma falha catastrófica, uma morte clínica que mergulhou a base em escuridão e silêncio totais. As equipes Spetsnaz, agora perdidas em uma nuvem tóxica negra sem energia e sem comunicações, estavam completamente cegas. No rescaldo imediato, 25 dos técnicos e gerentes seniores da planta foram instantaneamente eliminados. A equipe Spetsnaz se arrastava cegamente pela fumaça enquanto sirenes de emergência uivavam a noite toda. Uma tentativa desesperada de enquadrar a catástrofe como um acidente industrial. Na manhã seguinte, a mídia estatal russa relatou um incidente de segurança menor. Mas no alto, um satélite NRO americano estava tirando fotos de uma cratera de 50 pés de largura, confirmando que o acidente tinha um drone FPV de 8 libras como causa. A onda de choque não parou nos portões da fábrica. Ela desencadeou um colapso estratégico em toda a frente de Donbas. Com sua rede de comando destruída, os canais criptografados russos ficaram silenciosos. As ordens pararam de fluir. Nas linhas de frente, 1000 peças de artilharia famintas por seu propelente de nitrocelulose ficaram silenciosas por 48 horas críticas. Nesse vácuo de comando de 72 horas, as unidades Azov avançaram recuperando 5 milhas de território. O golpe psicológico foi ainda maior. Os comandantes russos ficaram nervosos, olhando para cada bando no céu com suspeita. Com um pardal alimentado por IA e um caminhão de entrega, a Ucrânia provou a regra definidora da guerra moderna. O vencedor não é o lado com a arma mais cara, mas aquele que a usa com a maior audácia. A lição para hoje, da próxima vez que você contratar um motorista na Dark Web, talvez verifique o pacote primeiro. Agora um desafio. Se você estivesse comandando a próxima operação secreta da Ucrânia, como disfarçaria o caminhão de entrega do drone? Uma van de padaria? Uma ambulância? Deixe suas ideias mais insanas nos comentários abaixo. Se você quer mais análises das táticas e tecnologias geniais que estão mudando a face desta guerra, aperte o botão de curtir, inscreva-se e ative o sino de notificação para nunca perder uma missão. Uma missão. Uma missão.